E aí, pessoal, vamos mergulhar fundo em um dos temas que mais decidem a aprovação em administração pública, a reforma gerencial do Estado. Se a meta é entender de uma vez por todas e chegar com tudo na prova, pode ter certeza que essa análise aqui foi feita para isso. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? A resposta, olha, está em entender a lógica, os conceitos principais e, claro, saber onde as bancas costumam colocar aquelas cascas de banana. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, passo a passo. Aqui não tem enrolação, nem teoria que não serve pra nada na hora de marcar o X. O nosso foco é total naquilo que realmente cai, organizado de um jeito que a informação grude na mente. Então, bora começar. Tudo começa por aqui. É impossível avançar nesse assunto sem dominar os 3 modelos de administração: o patrimonialista, o burocrático e o gerencial. Eles são os pilares que sustentam todo o resto. Pensa no patrimonialismo como o ponto de partida, o era uma vez. Basicamente, não existia separação entre o que era do Estado e o que era do governante. Era tudo a mesma coisa, o famoso "o Estado sou eu". Daí que vem coisas como nepotismo, corrupção, marcas registradas desse modelo. Ok, para combater essa bagunça do patrimonialismo, surge o modelo burocrático, muito inspirado nas ideias de Max Weber. A ideia aqui era criar uma máquina estatal que fosse impessoal e eficiente. A regra do jogo muda, o cargo é do Estado, não da pessoa. Para entrar, só por mérito, ou seja, concurso público. E as regras valem para todo mundo. Só que o modelo burocrático, com o tempo, acabou ficando muito rígido, lento e, vamos ser sinceros, bem caro. A resposta para essa crise é a administração gerencial. O lema aqui é outro. Não adianta só seguir a regra certinha. É preciso entregar um bom resultado para o cidadão e com eficiência. Essa comparação aqui no slide deixa tudo muito claro. A burocracia se preocupa com o como fazer, controlando cada passinho antes de acontecer. Já o gerencialismo foca no o que foi entregue, no resultado final. Isso dá mais autonomia para o gestor, mas em compensação ele é cobrado pelos resultados. O controle deixa de ser só no processo e passa a ser principalmente no final da linha. Para não precisar decorar e sim aprender de verdade, o segredo é entender a lógica da reforma gerencial de 1995. Existe uma sequência muito clara de causa e efeito que a gente vai desvendar agora. Primeiro, um pouco de contexto. A coisa não surgiu do nada, né? A gente teve a grande virada para a burocracia lá nos anos 30. Depois, em 67, um primeiro ensaio gerencial com o Decreto-Lei 200. E aí, finalmente, em 1995, vem a reforma liderada por Bresser Pereira como uma resposta direta à crise do Estado. E aqui está o fluxo lógico da coisa. A causa de tudo foi um Estado que estava inchado e ineficiente. A regra de ouro da reforma foi separar as coisas. O Estado deve planejar, formular políticas, mas não precisa necessariamente executar tudo. A consequência disso? A criação de novos formatos, como as organizações sociais, as OSCEs, para executar serviços com mais agilidade. E a exceção, que é uma pegadinha clássica de prova, é que a burocracia não acaba. Ela é a base e o gerencialismo vem para corrigi-la e melhorá-la. Agora, atenção máxima, pessoal! Vamos para a parte que separa quem passa de quem fica pelo caminho. As bancas adoram explorar algumas confusões conceituais. Foco total aqui para não cair nessas armadilhas. Essa citação do próprio Bresser Pereira vale ouro. As bancas vivem afirmando que a reforma gerencial é a mesma coisa que neoliberalismo, aquela ideia de Estado mínimo. Erradíssimo. O objetivo era ter um Estado mais forte e eficiente nas suas funções principais, e não um Estado menor. Então, vamos fixar isso de uma vez por todas. Fortalecer é diferente de reduzir. Delegar um serviço para uma organização social não é a mesma coisa que privatizar. Controlar os resultados não significa abandonar o controle dos processos. E vou repetir, corrigir a burocracia não é acabar com ela. Cada um desses pontos é uma questão de prova esperando para acontecer. Se o tempo de estudo está apertado, é aqui que a gente tem que concentrar a energia. Vamos ver os tópicos que mais aparecem, aquilo que as bancas perguntam, prova sim, prova também. E o conceito estrutural mais importante da reforma toda pode ser resumido neste número aqui. 4. São os 4 setores de atuação do Estado. O núcleo estratégico é o cérebro, tipo legislativo, judiciário, presidência. As atividades exclusivas são aquelas que só o Estado pode fazer, como polícia e fiscalização. Esses 2 são propriedade estatal. Já os serviços não exclusivos, como saúde e educação,
podem ser delegados para o setor público não estatal, como as OSEs. E, por último, a produção para o mercado. Essa, sim, deve ser privatizada. Entender essa tabela é fundamental. E além dos 4 setores, o que mais cai é exatamente o que a gente já bateu na tecla aqui. Saber diferenciar os 3 modelos de administração e, claro, a pegadinha clássica de não confundir a reforma com o neoliberalismo. Ok, agora é hora daquela revisão em alta velocidade. É o momento de consolidar tudo o que a gente viu e deixar a mente afiada para responder qualquer questão sobre o tema. Dá uma olhada nesse mapa mental. Reforma de 95 surge por causa da crise da burocracia. O foco? Resultados. A lógica? Fortalecer o núcleo do Estado e delegar a execução. A estrutura? Baseada nos 4 setores. E a principal pegadinha? Não é neoliberal. Simples, direto e perfeito para revisão. E para memorizar os 4 setores sem erro, anota esse mnemônico. Nunca aceite serviço precário. N de núcleo, A de atividades exclusivas, S de serviços não exclusivos e P de produção para o mercado. Isso ajuda demais a fixar a ordem e os conceitos na hora da prova. Bora testar? Estilo certo ou errado, como a gente gosta. Primeira afirmativa. A reforma gerencial de 95 extinguiu o modelo burocrático. Certo ou errado? Segunda, a reforma era alinhada ao neoliberalismo e queria reduzir o Estado? Pensa aí. Terceira afirmativa. Patrimonialismo é a mistura do público com o privado? Quarta, as organizações sociais, as OSs, nasceram da ideia de separar o planejamento da execução. E a última, para testar o detalhe dos setores. Os serviços não exclusivos, que são competitivos, estão ligados à propriedade pública não estatal? E vamos ao gabarito. O item 1 está errado, porque a burocracia não foi extinta. O 2 também está errado. O objetivo era fortalecer e não reduzir o Estado. Já os itens 3, 4 e 5 estão certíssimos, aplicando exatamente os conceitos que a gente viu. Revisar esses pontos reforça demais o aprendizado. E para fechar com chave de ouro, o resumo de 30 segundos. Se for para lembrar de uma única coisa, que seja isso. A reforma gerencial de 95 focou em resultados para fortalecer o Estado, não para reduzi-lo. Ela se baseia na estrutura dos 4 setores. Com isso em mente, a base para gabaritar esse tema está mais do que sólida. Bons estudos! Se considerou este conteúdo relevante, inscreva-se no canal para ter acesso a mais materiais voltados à preparação para concursos.